Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane e nós vamos trabalhar língua espanhola, né? Vamos tentar acertar os ponteiros com a língua espanhola. Então, nós vamos ter algumas aulas e nessas aulas nós vamos procurar trabalhar alguns aspectos importantes da língua espanhola. Claro que por meio de textos, né? Os textos, aqueles que foram aplicados na última prova do Enem de 2010. Antes de começar a nossa aula propriamente dita, é importante conversarmos um pouquinho sobre alguns aspectos da língua espanhola, tá? Muitas vezes nós sabemos que os alunos vão eleger estudar a língua espanhola. Mas por quê? Muitos alegam que é porque é mais fácil. Será que é mesmo, gente? Por supuesto! Mas por que achamos, nós falantes de língua portuguesa, que estudar língua espanhola e, consequentemente, fazermos provas em língua espanhola é mais fácil? Claro, porque é uma língua que tem a mesma raiz que a nossa, né? Então, a língua portuguesa e a língua espanhola, elas são similares em muitos aspectos. Isso é bom? É ótimo, mas também, ao mesmo tempo, pode ser uma armadilha. Em espanhol, nós dizemos que é uma trampa. Por quê? Porque por acharmos que é tão similar, muitas vezes podemos deixar para lá, não prestar atenção nos detalhes, não procurar ler na língua, estudar, fazer aquele contraste entre os textos de língua espanhola e língua portuguesa, porque não podemos esquecer, gente, que é uma outra língua, é um outro idioma. E da mesma forma que nós temos que ter cuidado ao interpretar textos em língua inglesa, por exemplo, nós também temos que ter esse mesmo cuidado ao fazermos a interpretação de língua espanhola. De acordo? Então, agora vamos começar a trabalhar alguns aspectos importantes que vocês precisam verificar ao começar a ler e interpretar os textos em língua espanhola. ¿Vale? Entonces, vamos a leer los textos y después vamos a interpretarlos. ¿Vamos conmigo? Entonces, vamos a ver aquí. Muy bien, vamos a ver aqui. Mira, acá nós temos assim. Primeiro texto, questão 91 do Enem de 2010. Então, vamos a ler despacito, ou seja, devagarinho, tá? Los animales. En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Entonces, aquí está un texto que es fácil, ¿no? Podemos ver que es un texto fácil. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes que están en este texto. Vamos a ver aquí. Observen. En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Entonces, vamos aqui para o quadro, porque eu quero mostrar para vocês alguns aspectos importantes de algumas palavrinhas que estão grifadas no texto, tá bom? Então, vamos ver aqui. Vocês observam que eu tenho aí el, lá, que vão estar grifados. Isso aqui é importante e são palavrinhas, né, são partículas que vão aparecer praticamente em todos os textos em língua espanhola. Por quê? Porque aqui nós temos artículos, sim? São os artigos na língua espanhola. Então, aqui eu tenho el
que é o artigo masculino singular, certo? E aqui eu tenho lá, que é o artigo feminino singular. Então, observando, el, masculino singular, lá, feminino singular. Aqui eu tenho o seu plural, los, tá? O plural de el vai ser los. E o plural de lá, las. É uma coisa simples? Sim, fácil, mas é importante sabermos porque muitas vezes são palavras que vão aparecer ao longo dos textos e às vezes há uma confusão aqui, ó, nesse plural aqui. Então, lembrando que sempre que eu tenho essa palavra aqui, los, diante dos artigos, eu estou fazendo aí o quê? Uma referência de plural. De acordo? Vale? Então, vamos seguir nossa aula, agora trabalhando um pouquinho o texto, observando a interpretação para ver qual é a resposta que nós vamos encontrar. Vamos aqui. Então, vamos voltar aqui para o texto, gente. Los animales, já vimos essa primeira parte, vamos seguir, tá? Para terminar o texto, nós temos o seguinte. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Consultar a um veterinário. Então, aí nós temos um texto pequeno, um texto de uma certa forma fácil. Por quê? Porque tem um vocabulário muito acessível e ele traz muitos cognatos. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras que parecem ser em português e em língua espanhola com o mesmo significado. E muitas dessas palavras têm o mesmo significado. Então, isso ajuda o aluno na hora da sua interpretação, certo, gente? Agora, vocês devem ter observado que existem aí algumas expressões, algumas palavrinhas que também estão sublinhadas. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para elas. Principalmente para essa construção, gente, haber sido, que é uma construção, aí eu tenho dois verbos, haber, né, que é o verbo haver, e sido, que é o particípio passado do verbo ser, que juntos aí formam um tempo verbal que me dá uma ideia de quê? De passado, tá? Então, é um tempo composto. Então, haver sido vacunados, essa palavra também, vacunados, é uma palavra importante aqui para a interpretação do texto, porque ela vem de vacuna, que é exatamente, o texto fala que de vacina nos animais contra a rabia. Como o próprio nome parece, também é uma palavra cognata, se refere a quê? A la rabia, que é uma doença, né? Uma enfermidade que dá nos animais. E para terminar, ele diz consultar a um veterinário. Então, é um texto de vocabulário fácil, acessível, mas aqui, da mesma forma que em língua portuguesa ou em qualquer outro idioma, é importante saber fazer a interpretação. O que será que se perguntou ao final da leitura desse texto? Vamos ver aqui juntos? Então, vamos aqui acompanhar. E uma coisa interessante, gente, é que os textos, quando eles estão em língua espanhola, na interpretação no Enem, ele vem da seguinte forma. Você tem ali o texto que está na língua espanhola, né? Para você ler, fazer a interpretação, prestar atenção. E depois você vai ter aqui o quê? Você vai ter uma orientação, né? Para responder as questões. E essa orientação, como vocês podem ver aqui, ela vem em língua portuguesa. Então, isso, de uma certa forma, facilita a interpretação por parte de vocês. Então, o que é que quer a nossa questão? Olha só, de acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa,
Uma pessoa que more na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro, deve. Então, o comando da questão que eu tenho aqui, o que é que ele quer? Ele quer exatamente o quê? O que é que a pessoa deve fazer, né, se precisa viajar com o seu cachorro? Porque aí está falando de animais de uma forma geral. Mas já que falou na questão de rábia, né, que é aquela doença raiva, então está relacionado com o cachorro. Então vamos voltar aqui para ver quais seriam as alternativas que essa questão ela deu para o aluno. Vamos acompanhar? Letra A eu tenho: consultar as autoridades para verificar as possibilidades de viagem, ter um certificado especial tirado em 2004, tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo, vacinar o animal contra todas as doenças, vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Então aqui é um texto, como eu já falei anteriormente, de fácil interpretação, não é verdade? E que dá para você, ao ler principalmente o último parágrafo, respondê-lo corretamente, né? Então eu queria voltar aqui rapidinho aqui para o último parágrafo, quando ele diz: aviso especial. Em Espanha, los animales deben, observem aí o verbo dever, né? Haber sido vacunados, haber sido. Foi que eu falei anteriormente que essa construção, haber sido, é uma construção que indica o quê? Passado, né? Algo que já aconteceu. Vacunados, que vem de vacuna, contra a rabia, antes de su dueño solicitar la documentación, consultar a um veterinário. Então, de acordo com o que está aqui, a resposta que nós vamos ter aqui para a questão, qual é? Vamos ver? Letra E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Então, pessoal, eu queria ir aqui ao quadro com vocês para mostrar exatamente um pouquinho mais sobre essa questão das construções compostas de verbos em língua espanhola. Então, a questão-chave para a interpretação desse texto aí foi exatamente o que, gente? Essa construção aqui, ó. Haber sido, verdade? Eu tenho aqui, gente, o verbo haver e aqui eu tenho o verbo ser, que está no particípio passado. Então, essa construção aqui, que é uma construção de tempo verbal composto, né, em língua espanhola, então ela me dá exatamente uma ideia, por supuesto, uma ideia de passado. Então, isso nos ajuda aqui a interpretar a questão, porque a resposta certa diz o quê? Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele, certo? Então, aqui é uma questão que, de uma certa forma, ela não é uma questão difícil, ela é uma questão tranquila de interpretação, mas que, de qualquer forma, é importante prestar atenção a esses detalhes, tá? A esses tempos verbais, aos conectivos, que nós vamos ver um pouquinho adiante. De acordo? Tranquilos? Podemos continuar com a nossa aula? Muito bem, estou a ver que estão muito tranquilos, estudando bem a língua espanhola. Adelante. Agora nós vamos trabalhar um outro texto, e aí esse texto, gente, ele difere um pouquinho do anterior, por quê? Porque ele é um texto mais longo, com mais vocabulário, com mais expressões novas, distintas da língua portuguesa, e isso exige o quê? Isso exige um pouquinho mais de atenção na leitura de vocês. De acordo? Então, vamos a ver aqui o texto. Vamos a ver. Dejar de fumar engorda.
pero seguir haciéndolo también. Observem aqui, pero, que é uma palavrinha que está sublinhada. Por quê? Porque aqui é um conectivo importante, né? Pero, ou seja, mas, tá? Essa é a conclusão a la que han llegado. Mais uma vez aparece um tempo verbal composto, que nos dá uma ideia de quê? De passado. Investigadores de la Universidad de Navarra que han hecho, mais um tempo composto no passado, tá? Um seguimento de 7.565 pessoas durante 50 meses. Então, aqui nós temos a primeira parte do nosso texto. E vamos seguir lendo. Los datos se han ajustado por edad, sexo, índice de masa corporal inicial y estilo de vida, ha explicado el director del ensayo Javier Bastera Gortari, por lo que el único factor que queda es el tabaquismo. El estudio se ha publicado en la Revista Española de Cardiología. Vamos más. El tabaco es un anoréxico, quita el apetito, ou seja, algo que tira o apetite, tá? E por isso, as pessoas que deixam de fumar engordam, añade. Atenção, pessoal, a essa palavrinha aí que está grifada, né? Añade, que aparece muito em textos, que significa o quê? Acrescenta, diz a mais, tá? Então, esse añade vem do verbo añadir, que quer dizer acrescenta. Bastera Gortari. Isso hace muito mais relevante o hallazgo del estudio. Também grifei aí a palavrinha hallazgo, que é uma palavra mais, vamos dizer assim, ela é diferente, né, da língua portuguesa para a língua espanhola. E hallazgo aí quer dizer que há encontrado, né, del estudio. Puesto en orden, lo que más peso ganan son los que dejan de fumar, luego los que siguen haciéndolo y por último los que nunca han fumado, indica el investigador. Por eso, lo mejor para mantener una vida saludable es no fumar nunca. Mais uma vez, aparece aí a palavra añade. Então, pessoal, como vocês observaram, esse texto, ele difere um pouquinho daquele primeiro que nós trabalhamos. Por quê? Porque ele é um texto maior, né? Ele tem um vocabulário, por conseguinte, maior, e ele traz mais estruturas que precisam ser observadas. Principalmente, mais uma vez, eu quero enfatizar isso, essas questões dos tempos compostos. Tá? Então, antes de passarmos para a resolução da questão, para ver qual é a resposta correta, eu queria mais uma vez voltar aqui ao quadro com vocês para observarmos algumas coisinhas importantes, tá? Vamos borrar aqui a pizarra. Mira que interessante. Em língua espanhola, nós decimos borrar. Mira. Estamos borrando. Está borrando bem, não? Então, vamos ver. Joelho. Aqui há algumas estruturas, não? Mira, temos aqui he ido, has ido, hemos ido. São apenas alguns exemplos aqui que caracterizam o quê? Tempos compostos em língua espanhola. Isso aqui se chama el perfecto simples, tá? Então, aqui, esses tempos compostos, mais uma vez eu quero enfatizar para vocês, sempre vão ser formados o quê? Nesse caso aqui do presente, né, você vai ter
o presente do verbo haver, que interessante é que na língua portuguesa nós temos outros verbos que vão funcionar aí como verbos auxiliares, não é verdade? Mas na língua espanhola, sempre o verbo auxiliar, como eu já falei anteriormente para vocês, vai ser o verbo haber, tá? O que vai modificar é o quê? É a sua conjugação, dependendo do tempo que ele vai estar. Então, por isso, eu chamo aqui a atenção de vocês que estão estudando para o Enem, né, que precisam preparar-se para essa prova de língua espanhola, que deem uma boa estudada nessas questões referentes a tempos compostos. Porque, por exemplo, nós até agora trabalhamos e lemos apenas 2 textos. E se vocês observarem bem, nesses 2 textos aí, nós temos em todos eles tempos compostos, não é verdade? E saber a sua estrutura, saber que aquilo ali é um verbo composto, que nos dá uma ideia de passado, principalmente aí na primeira questão que nós trabalhamos, ajuda muito na interpretação do texto. E antes de voltarmos aqui para a nossa resposta, eu queria também chamar a atenção de vocês para aquela primeira palavrinha que apareceu ali no início, gente, que foi um conectivo, tá? Que aparece bastante, que é pero, tá? Que aqui quer dizer o quê? Mas, tá? Cuidado, já que nós falamos anteriormente de cachorro, para não confundirem, ó, esses 2 vocábulos aqui, perro com um R, né, que é uma conjunção, mas, e perro com R duplo, né, redoble, mais fuerte, que significa exatamente o que? Cachorro, tá? Então, observem que aqui tem uma diferença de pronúncia também, mas principalmente de escrita de apenas uma letra, mas que apresentam significados completamente diferentes. De acordo? Então, vamos voltar aqui para a interpretação do nosso texto. Vamos lá? Mais uma vez, chamando a atenção para a chamada do texto que vem em língua portuguesa. O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos e seu título antecipa o tema que será tratado. Tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e poderia ser usado como título? Então, gente, observem o que é que quer a questão aqui. Na verdade, a questão ela quer que você leia, interprete, mas não está perguntando, vamos dizer assim, uma informação específica do texto. Está perguntando o quê? De acordo com aquilo que você leu, porque esse aqui é um gênero, né? Já que nós trabalhamos também nas outras aulas os gêneros textuais, é o texto o quê? É um texto jornalístico. Então, o que é que está pedindo aqui? Que após a leitura do texto, qual seria o título mais adequado? Vamos a ver as alternativas? Muy bien. Estilo de vida interfere no ganho de peso. Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. Fumantes engordam mais que não fumantes. Ou tabagismo como fator de emagrecimento. De uma certa forma, vamos dizer assim, de forma geral, essas informações aqui estão no texto. Mas aquele título, pelo que foi lido, que mais se assemelha vai ser... Qual é, gente? Olha, eu tenho até uma observação aqui embaixo. Atenção ao último parágrafo, que é onde vai estar a informação. Fumantes engordam mais que não fumantes. Então, observem que tem isso aí bem claro, tá, gente? Então, eu queria voltar um pouquinho aqui ao final aqui do texto, quando ele fala exatamente o que, ó. Puesto en orden, los que más peso ganan son los que dejan
de fumar. Ou seja, aquelas pessoas que mais ganham peso são aquelas que fumavam, mas que, principalmente por questões de saúde, né, gente, deixam de fumar. Então, essa informação aí é que recai para a resposta, que é aí a letra D, né? Quando ele diz exatamente isso, que os fumantes engordam mais que os não fumantes, tá, gente? Então, ainda falando sobre esse texto, eu quero, né, chamar a atenção para isso, que é um texto que tem um vocabulário um pouquinho mais, vamos dizer, mais difícil que o outro texto. Por quê? Porque ele é um texto maior, que traz mais vocábulos, então ele precisa de um pouquinho mais de atenção. Então, já que nós estamos trabalhando com interpretação de texto, eu creio que vale a pena chamar a atenção de vocês para aqueles aspectos que nós temos que observar em qualquer texto, independente se é um texto em língua espanhola, em língua portuguesa, em língua francesa, o que seja. É ter atenção, ler o texto mais de uma vez, gente, isso é importante. Primeiro nós fazemos aquela leitura geral, que nós chamamos como uma leitura de conhecimento. Você vai saber o assunto geral do texto e depois você vai fazer aquela leitura mais específica, né? Prestando atenção àqueles detalhes, aos conectivos, a figuras que muitas vezes podem ajudar, né? A linguagem não verbal, se isso vir junto ao texto, aos tempos verbais, que em língua espanhola prestar atenção. Mais uma vez eu quero enfatizar a questão dos tempos compostos, né? A fonte do texto, isso também é muito importante aí quando nós estamos trabalhando com diferentes tipos de textos, né? Ou seja, diferentes gêneros textuais. Então, gente, de uma certa forma, a nossa aula de hoje é isso, né? Nós procuramos trabalhar 2 textos que foram mostrados na última prova do Enem, para que fossem aplicadas algumas técnicas de interpretação para ajudá-los, né, no estudo da língua espanhola. Então, eu espero que tenham gostado da aula, que tenham aprendido, né, e que seja um estímulo para que vocês estudem a língua espanhola, pesquisem, procurem, tenham curiosidade, porque a partir da curiosidade nós aprendemos muita coisa, não é verdade? Então, gracias a todos e hasta la próxima clase.